Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa número 75, conversando sobre dependências e outros temas. Aqui, toda semana, eu, Paulo Moraes e a minha colega psicóloga Neide Zanelato conversamos sobre temas relacionados às dependências em geral. Então, eu peço para que você assista o programa, caso você goste, deixe seu like, nos ajude na divulgação. Então, envie o vídeo para amigos, familiares ou para pessoas que vocês julgam terem interesse sobre esse tipo de tema, tá bom? E no programa de hoje, nós iremos falar sobre o seguinte tema: os adolescentes são mais propensos a desenvolverem o transtorno por uso de substância, o TUS? O que você acha? Então, fique conosco até o final do programa para podermos conversar um pouco mais sobre esse tema. Muito obrigado por sua presença. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo bem. Estamos nós aqui no programa número 75 e o tema de hoje, Neide, é o seguinte: os adolescentes são mais suscetíveis a desenvolverem, o transtorno por uso de substância, a se tornarem dependentes de substâncias, né? Então, assim, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais, né? Depois eu passo a palavra para você. Então, assim, a gente sabe, né, a princípio, que quanto mais cedo as pessoas começam a fazer uso de substância, né? Então, por exemplo, se um adolescente começa a fazer uso de alguma substância com 12, 13, 14 anos de idade, o tempo que ele vai levar para deixar de usar a substância é muito maior do que se um adulto começasse a fazer uso, né? Então, uma pessoa com 25 anos começa a fazer uso, ela vai usar provavelmente por menos tempo. Isso é uma característica, né? Outra característica que eu gostaria de colocar é que o adolescente, ele não tem o cérebro desenvolvido totalmente ainda, né? Então, ele vai ter o cérebro desenvolvido, pronto, maduro, por volta dos 25 anos, né? É o que a gente aprende na teoria, né? Então, o que acontece com o adolescente por conta desse fator, né? O primeiro é que ele perde o freio, né? Ele não tem freio. Então, assim, o adolescente, ele acaba não tendo aquela capacidade de tomar uma decisão de uma maneira mais assertiva, né? De decidir entre saber se uma coisa é muito boa ou muito ruim para ele, né? Então, ele acaba entrando em situações que o colocam em risco, né? Você gostaria de complementar, Neide? Paulo, eu vou falar dessas questões que você trouxe, por exemplo, quando você fala do desenvolvimento cerebral, né? Então, assim, o que vai acontecendo? Se o nosso cérebro ainda não está plenamente desenvolvido, né? O uso de substância, a experiência do cérebro com o uso de substância vai criando uma condição aonde o cérebro passa a acreditar que ele precisa daquela substância para funcionar. Né? Eu estou explicando isso a grosso modo, né, para que o nosso público entenda. E, claro, à medida que eu continuo usando, o meu cérebro vai se desenvolvendo a partir da experiência com a substância. E aí eu já vou ter um caminho pela frente. É diferente do adolescente que nunca experimentou substância, o cérebro se desenvolveu sem essa experiência, e aí esse jovem adulto, depois de 21, 25 anos, como você falou, ele experimenta a substância. O cérebro que nunca teve esse tipo de experiência, provavelmente reagirá de uma forma diferente do que aquele cérebro que já foi construído, que se desenvolveu a partir da experiência. Então, já é um dado da literatura dizer que quanto mais cedo se experimentar uma substância, maior a chance de se fazer um transtorno por uso daquela substância experimentada. Né? Você fala uma outra coisa que é interessante.
Quanto mais cedo eu começo e mais cedo eu desenvolvo a dependência, mais complicado será parar. Uhum. E aí eu vou dizer de 2 aspectos. Mais complicado será parar, do ponto de vista fisiológico, porque eu já tenho um cérebro construído a partir da experiência com a substância. E esse cérebro teria que aprender a viver sem essa substância. A gente sabe que existem processos de neuroadaptação que vão acontecer a partir daí que podem ajudar essa pessoa a parar. Mas a outra coisa também, Paulo, é que a vida de um jovem, adolescente, já por 12, 13 anos de idade, começa a ser construída a vida, não o que está dentro dele, mas o que está fora dele, a partir da experiência com a substância. Então, a rede de suporte usa a substância, os lugares frequentados são lugares que se usa a substância, a música escutada é uma música que favorece o uso, né? Os lugares frequentados. Então, assim, tudo isso vai favorecer com que o uso se mantenha, fazendo com que haja um estreitamento de repertório, digamos assim, vamos usar essa palavra, e o que eu quero dizer com isso? A vida do adolescente fica estreitada, levando-se em conta que ele usa a substância. Uhum. Né? Quer dizer, como é que depois ele arruma uma rede de suporte que não use nada? Se durante toda a vida dele ele andou com quem usava. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que um dos outros aspectos que favorece a experimentação do uso de substância entre os adolescentes é o fato de que a vida de um adolescente ela tem uma estrutura frágil. Né? O que é a vida de um adolescente? Ele tem um relacionamento com a família, um tempo dele é ocupado ali com a família, um tempo está ocupado dentro da escola e um tempo está ocupado com os pares. Né? Então, o reforço positivo para esses jovens, eles vêm desses 3 lugares, basicamente. À medida que eu entro para uma vida de jovem adulto, então eu termino o curso universitário, consigo um emprego, eu começo a ter uma projeção profissional, eu começo a me inserir em outros ambientes, aonde profissionalmente, academicamente, eu recebo o reforço. Veja, se o jovem esperasse até ter uma vida estruturada, eu tenho, por exemplo, uma namorada, um namorado, né? Quando eu tenho 25, 30 anos de idade, que acredita nas mesmas coisas que eu acredito, que tem uma vida parecida com a minha, que a gente tem a mesma rede de suporte, então a rede de suporte do namorado passa a ser absorvida pela rede de suporte da namorada e assim, isso cresce, assim por diante, um para o outro. Veja, a droga entrar aí, quando eu não estou no mundo de droga, é muito mais difícil. Ela tem espaço, muitas vezes. Na vida do adolescente, a substância tem espaço fácil. Né? Então, eu concordo com o que você disse, que o jovem tem aí um sistema de impulso que precisa ser controlado, ele ainda não tem esse controle sobre o impulso, que vai vir mais tarde, na idade de jovem adulto, por exemplo. Isso também favorece uma tomada de decisões que muitas vezes pende para o uso de droga. Então, reforçando, quanto mais cedo a gente começar a usar, maior a chance. Quanto mais prevenção a família fizer, menor a chance. Quanto mais se falar claramente sobre o assunto, menor a chance. Quanto maior a rede de apoio e a rede de cuidados desse jovem, permitindo o desenvolvimento da autonomia, mas se mantendo atento para o desenvolvimento, menor a chance de desenvolver o uso de substâncias. Acho, Paulo, que esse também é um tema que, de repente, a gente pode explorar em outros programas, não digo no próximo, mas se alguém quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu acho que é um tema sobre o qual a gente pode falar. Eu te agradeço a oportunidade. Uhum. Eu ia sugerir isso mesmo, sabe, Neide, no próximo programa, a gente falar sobre os fatores que determinam que o adolescente inicie o uso de substâncias, né? Então, por exemplo, o fator educacional, o fator familiar, amizade, o fator social, né? Então, a gente poderia colocar isso como tema para a semana que vem,
que eu acredito que seja bem interessante as pessoas terem um pouco mais de consciência, um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Tá bom? Eu super concordo, Paulo, estou de acordo com você. Então tá bom, Neide. Então, obrigado novamente. Semana que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Tá bom, um abraço, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.